tudo bem? Eu sou Rodolfo Abondanza, aqui da Planejamento USA, e hoje a gente vai conversar com o nosso querido Júlio Almeida. Eu vou deixar ele falar um pouquinho dele já, mas deixa eu só apresentar. O Júlio foi um cliente nosso que conseguiu o Green Card através do visto EB2. Vai me corrigindo se eu falar besteira, Júlio. Não, tá certo. Ele veio, um advogado, EB2NW, legal de citar. O Domingos sempre fala isso, né? São dois vistos diferentes. Sim. Mas enfim, a história dele é muito cativante. Você vê, quem conhece o Júlio sabe que você conversa 5 minutos com ele, você já quer ser amigo dele. É um cara que assim é super unanimidade na empresa, querido por todos, tal, desde o começo, desde quando ele chegou para querer fazer o visto com a gente. Eu preparei aqui uma série de perguntas para ele, mas eu sei que isso aqui vai ser só um roteirinho que a gente vai acabar rasgando mesmo, mas eu queria saber dele. Começando com a tua história, Júlio, a gente quer saber, quer que você conte para o pessoal que acompanha a gente, como você veio, como você viu essa oportunidade de advogado bem-sucedido no Brasil, a estudante de direito. Ele está fazendo um mestrado, esqueci de falar, legal citar. Sim. Ele veio de cliente nosso, conseguiu o Green Card. Com vocês, né? Está fazendo um mestrado hoje na área de direito. Sim. Provavelmente a gente torce que vai para a área de imigração. Sim. E já trabalha com a gente. Então, assim, foi, como eu falei, unanimidade. Mas eu queria que você contasse um pouco essa história de como você pensou, de tipo, você tinha uma carreira bem-sucedida no Brasil e optou por mudar para os Estados Unidos. Primeiro, obrigado por você estar aqui. Isso, eu ia te agradecer. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco da nossa história e obrigado pela parceria, pelo apoio que vocês têm desde o início desse nosso sonho, desse nosso projeto, e agora, nesse outro momento, também eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado de fazer parte disso. No início do nosso plano, era um sonho, a gente tinha um sonho de morar fora, mas esse sonho nasceu de algumas insatisfações, de algumas frustrações que nós tínhamos vivendo no Brasil. Como você falou, a gente tem uma vida boa, né? Confortável, a gente vive bem, nossos filhos vivem bem, mas a gente sempre sentia falta de um ambiente mais acolhedor, sabe? Um ambiente, eu digo assim, um bairro, uma cidade, um país mais acolhedor. Então, a nossa vinda para cá, né, todo esse começo de projeto, foi a busca por um lugar melhor, mas não que o outro seja ruim. A gente ama a cidade onde a gente mora, está com os nossos amigos, parentes. Eu tenho, né, minha carreira no Brasil bem estabelecida, a Glória, idem, mas a gente queria continuar galgando, né, descobrir novas coisas, viver novos lugares, ampliar essa experiência de vida e deixar um legado para os nossos filhos desse ensinamento, né? De, olha, você tem um sonho, vai lá, vai buscar. Vai atrás. Uma coisa que você citou, sempre legal citar, a gente também, e a maioria dos nossos clientes tem isso, tá? A gente veio para cá, não é porque a gente não gosta do Brasil ou alguma coisa assim. Eu amo o Brasil, amo de coração. Adoraria, e acho assim, eu falo bastante, eu acho que o Brasil tem capacidade para ser potência mundial, assim. Me chamam de louco, mas eu tenho plena convicção disso. Não temos terremoto, não temos furacão, tudo que você planta na terra dá certo e tal. Então, assim, eu amo o Brasil, mas hoje eu também amo os Estados Unidos. Então, eu falo de coração, tá dividido, assim. Eu amo os dois, e eu acho que a maioria das pessoas que a gente lida, o pessoal vem com essa ideia. Então, assim, a gente ama o Brasil, mas também ama o lugar aqui, que é muito bacana. Exato, exatamente isso, Rodolfo. A ideia não era sair do Brasil porque a gente não gosta, que a gente odeia, não é isso. Tanto que minha família ainda está lá, não é que está lá, eles estão lá um momento para terminar essa transição. Os meninos estão terminando o ano letivo, a Glória está ajustando essa transferência de local de trabalho, né, com o dono do escritório, com quem ela trabalha, com o Dr. Pelon. E eles vão vir para cá em maio para a gente estar reunido, mas é realmente aquele... Não é um upgrade no sentido de que o antes era ruim e o próximo é bom, mas procurando melhorar, estar em um ambiente melhor, viver experiências diferentes e realizar sonhos, né? Uma coisa que eu falava com a Glória era isso. A gente precisa chegar numa idade mais avançada, nós já não somos crianças, né? Mas eu sou jovem ainda. Eu sei, você mas eu não sou, já tenho aqui cheio de cabelo branco. Sou mais velho que você. Mas
chegar lá na frente e ter aquela experiência de vida, ter aquela vivência de você saber, olha, eu quis fazer essa experiência que não era uma loucura e fui lá e tentei. Se deu certo ou não, aí são outras questões, mas a gente pode, se não dar certo, ir para outro lugar. Sim. Mas pelo menos a gente foi lá, a gente tentou, a gente lutou, procuramos o caminho certo. Então, estar aqui hoje é maravilhoso. Ainda pesa porque a minha família não está aqui comigo, né? Mas é uma coisa, é maravilhoso estar aqui. Eu tenho certeza que foi a decisão correta. E embarcando nisso, que você está falando, quando que foi, tipo, vocês tomaram a decisão, vamos morar nos Estados Unidos, vamos atrás de um visto? Como que foi a decisão para vocês? Que é legal citar que assim, cada um tem uma história diferente. Sim. E tal. Então, quando vocês tomaram essa decisão, por que Estados Unidos e por que planejamento USA? Vamos já puxar a sardinha para o nosso lado. A nossa história de decisão é uma decisão muito assim, assada em fogo brando, sabe? Assim, foram muitos anos. A primeira vez que nós viemos nos Estados Unidos foi em 2011. Que foi quando nós dois tivemos condições de nos propiciar isso. Porque nossas famílias não tinham condições. Então a gente trabalhou, foi vencendo, e quando a gente teve a oportunidade nós viemos. Na primeira vez foi aquele deslumbre, né, natural da primeira Sim. vez. A partir da segunda vez a gente começou a olhar assim por baixo dessa capa de turista, né? E a gente começou a ter essa vontade de vir, de melhorar, né, de viver aqui. Mas isso foi para a glória, porque para mim eu já tinha isso dentro de mim desde jovem. Meus pais são portugueses e foram de Portugal para o Brasil, procurando também um ambiente melhor de vida. E eu já tinha essa semente dentro de mim para morar fora. Eu queria morar fora, mas nunca tive oportunidade. Ali em 2011 para frente, cada vez que a gente vinha aqui, aumentava essa vontade. A gente veio em 2012, 2013, depois 2014, enfim. E eu conversava com a Glória. Glória, e aí? Se a gente, era mais forte em mim do que dela. E se a gente viesse morar aqui? E se a gente transformasse, transacionasse, transferisse a nossa carreira para cá? E ela sempre dizia, não, eu tenho minha família, meu pai, meus irmãos, você tem sua mãe. Eu falei, é verdade, tenho minha mãe. Vamos viver isso primeiro, depois a gente vê essa outra etapa. E eu fui ali construindo isso, trabalhando isso com ela. Enfim, em 2019 nós perdemos o meu sogro e minha mãe, e a gente não se ligou nisso, assim, naquele momento, né? A gente estava ali naquele momento de luto e tudo. 2019 e tal. Quando virou 2020, eu pensei, 2020 vai ser um ano melhor do que foi 2019. Veio a pandemia. E aí um dia nós estávamos na sala de casa, conversando no meio da pandemia. Sabe aquele momento de pandemia? Todo mundo de casa, as crianças tinham ido dormir, e a gente parou na mesa assim, e a gente pensou, vamos nos abrir? Vamos topar uma experiência nova, sem loucura. Você tem seus compromissos no trabalho, né? Eu tenho os meus, a gente tem filhos. Vamos topar uma coisa assim, fala para Deus, estamos aqui, tá? Se quiser, claro que a vontade é toda sua, mas a gente gostaria. Vamos. E para onde que a gente vai? Vamos começar a olhar. Estados Unidos? Ela, tá, eu topo. E aí começamos a pesquisar. E assim, era tão difícil encontrar uma empresa, uma equipe que tivesse uma reciprocidade, né? Uma identidade com a gente. E nós somos advogados, somos exigentes com aquilo que a gente faz. Sempre fomos. Sempre tivemos uma preocupação de fazer o trabalho primeiro e acolher a necessidade, acima de tudo, inclusive. E a gente encontrou com vocês. A gente assistiu um vídeo, acho que foi da Marina McKnight. Legal. Grande Marina, grande parceira, grande amiga também. Né? Ela... O Diogo. O marido dela também são muito bacanas. Os dois. O Diogo é sensacional. O Diogo, ele é nosso corretor, né? Legal. É nosso corretor, ele apoia a gente aqui. Nessa busca de também outro planejamento de casa, né? Primeiro visto. Sim, está em boas mãos. Certeza. E como a vida é bela, como Deus conecta as coisas, né? A gente viu pela Marina a empresa de vocês, o planejamento, falou da Amanda e tal. Aí a gente fez uma reunião com a Amanda. E quando a gente conversou com a Amanda, a gente sentiu que tinha uma identidade ali, de princípios. Que bacana. Foi ótimo. E aí a gente decidiu, vamos atrás. E aí a gente começou todo o processo, né? A gente tomou a decisão ali em 2020,
Mas como eram muitas coisas a serem feitas, a gente começou a ajeitar, né? Botar o plano em execução. Então, a história é longa, né? Sim. Começou lá atrás da minha juventude. Esqueci de dizer, quando eu tinha 17 anos, vinha para os Estados Unidos passar um tempo com a minha madrinha. Mas Deus sabe de todas as coisas, eu não pude vir. E eu teria vindo de uma forma inadequada, teria vindo com visto de turista e tal. E ele preparou tudo isso, encontrar vocês e vir com um visto perfeito. Então, com a gente foi muito parecido. Foi também, né? Quando a gente decidiu com o coração aberto, e quando a gente decidiu vocês, foi assim mesmo de dar as mãos e estar assim, muito tranquilo. Na época a gente não se falou, eu não falei com você, falei com a Amanda, depois com o Domingos. Eu só conheci você depois que já era cliente e tal. Isso. Mas a gente falava muito com a Amanda, com o Domingos, e eles sempre muito... a palavra não é cético, mas assim, muito abertos, assim, muito objetivos, muito assertivos, né? Nos caminhos, nas decisões, e sempre respeitando, nunca impondo nada. E isso é o que a gente procura, é isso que a gente precisa, né? Eu acho, me desculpa, até puxando um pouco a sardinha nossa aqui, claro. Eu acho que assim, a gente é assim mesmo. Então, uma das coisas que a gente fala, é claro que a gente tem vários tipos de clientes, alguns vão ter mais sucesso, alguns não vão ter sucesso, é natural disso. Sim. Mas assim, a gente é chato e pragmático para avaliar. Então assim, é uma das coisas que a gente faz questão de assim, nunca você vai ver da Planejamento USA pegando o seu caso só pelo dinheiro. Sim, estou falando aqui abertamente para deixar isso registrado. A gente vai ver se a gente acredita que é possível o seu caso ter sucesso. É claro, como eu falei, a gente nunca vai prometer sucesso, isso seria falha, seria desonesto e tal. Sim. Eu não sou advogado, mas o trabalho do advogado eu aprendi com vocês, que não é um trabalho fim, é um trabalho meio. Então, assim, a gente sempre vai prometer o melhor trabalho possível. Quem julga é a imigração. Sim. Então, assim, na nossa parte, a gente faz isso, é uma das coisas que me cativou da primeira conversa que eu tive com o Domingos. E a Amanda falou, é isso que eu quero também. Então, vamos para cima e é isso que a gente faz. E aí, talvez por isso, as taxas de sucesso da Planejamento de vocês estejam tão altas, porque assim, a gente não pega, tipo, vamos pegar 200 mil casos, não sei o que, não. Esse aqui sim, esse aqui sim. Ó, esse aqui faz isso aqui, que talvez lá pra frente você consiga fazer, a gente consiga te ajudar dessa forma e tal. Sim. Não vamos pegar só por pegar, isso é uma coisa feita a propaganda, vamos dizer, mas acho que era legal citar nesse ponto, porque é uma coisa que é princípio nosso também. Exato, isso é fundamental. E no início a gente não conheceu vocês de perto, né? A gente foi desenvolvendo e era uma conversa que nós tínhamos. Deixa eu fechar aqui, vamos estar ao vivo aqui, deixa eu fechar. Claro. Senão o pessoal vai ficar falando. Eu vim aqui, pode continuar. Fazer a coisa do jeito certo, às vezes, parece... Todo mundo quer, né? Não, inicialmente, mas dá trabalho, né? Você, muitas vezes, fazer o certo dá trabalho. Sim. Mas eu não teria condições de estar aqui hoje fazendo o que eu estou fazendo, que esse desafio enorme, lá do Brasil parecia menor, né? Mas não no sentido de estar fazendo LLM lá em Tallahassee, mas de estar longe da glória dos meninos, né, nesse momento. O LLM é esse mestrado que ele está fazendo, tá? Só para você entender que assim, ele está fazendo o mesmo mestrado que o Domingos fez. O Domingos se especializou em imigração. Eu já comentei aqui, torço que ele vá também, porque é um parceiro que a gente quer ter sempre perto da gente. Legal. E para você que tem interesse também, a gente pode te ajudar a estudar nos Estados Unidos. É uma coisa que o Domingos, eu falo, ele é apaixonado. Qualquer pessoa que quer falar sobre isso, eu acho que você já teve essa conversa com ele. Ele quer falar, que é legal tal. E a universidade, por exemplo, de Tallahassee é linda. É uma dos melhores campos dos Estados Unidos. Sim. Uma das melhores universidades dos Estados Unidos. Então, assim, vale a pena, se você pensa em estudar aqui, conversa com a gente, marca um bate-papo com o Júlio, acho que ele vai ter prazer de falar também, o próprio Domingos. Com certeza. Lá, até o campus da FSU é o segundo dos Estados Unidos em qualidade de vida para os estudantes. E em termos de conteúdo, de estudo, de qualidade, está entre as melhores. Aqui parece que tem 500 universidades, faculdades, a FSU está entre as 50 melhores, 40 melhores, o que é muito bom. Sim, claro. E a faculdade de Direito, então, ela é muito prestigiada, né? Muito assim, reconhecida. Ela não tem o clima de Harvard, de Oxford, de Yale, que são altamente competitivas. Ela é mais humanizada, né? Ela acolhe mais os alunos e tudo mais, mas o conteúdo técnico dela é de primeira qualidade também. Que massa. E é linda, é tudo antigo, assim, de tijolo. Eu tive a oportunidade de conhecer ela, bonito pra caramba. Muito legal,
Desculpa, eu acabei de cortar. Uma coisa que eu queria falar que você puxou aqui, tomando a dianteira, você sabe que eu falo bastante, advogado fala muito. Essa parte de fazer o LLM e tem a ver com a decisão, né, de vir para os Estados Unidos e procurar o visto, elas estão conectadas porque eu sempre me preparei muito, fiz muitos cursos, sempre procurei as minhas oportunidades de trabalho dentro do que poderia ser conciliado com o desenvolvimento profissional, com agregar conhecimento. No início, mais um parênteses, são parênteses dentro do parênteses. No início da minha carreira eu podia escolher entre ir para um escritório muito grande ou ir para um escritório menor e aprender, exercitar. E eu escolhi ir para um escritório menor e até hoje eu vejo que foi a decisão correta para aprender. Mas apesar disso tudo, de ter esse conhecimento e reconhecer que eu era capaz, eu não conseguia me visualizar e ver o meu mérito de ser apto a estar dentro dos requisitos da imigração para receber esse benefício que é o visto, né? Isso é muito legal, né? Isso aqui, eu não vou entrar no mérito do visto, como eu falei, deixo isso para os advogados, mas assim, muita gente nos procura e eles falam, não, é habilidade excepcional, né? Tem que ter, não sei o que e tal. E assim, às vezes você pode, são 7 os requisitos que existem dentro da imigração para ver se você se qualifica para pleitear esse visto, e você precisa ter cerca de 3, não é isso? Você tem que atender 3. Atender pelo menos 3. E às vezes, muita gente que já tem uma carreira consolidada, muita gente tal, que acha que não tem essa habilidade especial, às vezes tem. Sim. E num bate-papo com a gente vai puxar isso de você, a gente vai entender. E aí, se você se qualificar, você pode pleitear esse visto. Esse visto é o visto com que eu vim através da minha esposa, que ela tinha habilidade especial, e ele nos dá o green card. Sim. Então você pode vir do Brasil já com o seu green card ou tentar receber esse green card aqui. Sim. E depois de 5 anos você pode virar até um cidadão. Correto. Então, eu estou em vias de fazer isso e a gente vai, se Deus quiser, também virar cidadão. Sim. No momento que a gente está gravando esse vídeo, a gente está quase lá nos 5 anos. Que legal. Passa rápido, né? Passa rápido demais. Passa rápido demais. É tão bacana. Também é bacana olhar a sua história, né? Eu sempre faço isso, olho assim a história do outro para ver assim, qual foi o caminho que ele pegou. Vamos ver aqui, a gente pega um caminho parecido, aprender com a experiência do outro, né? Para dividir é muito importante. A minha é diferente, até disso só rapidamente. Eu era contra. Eu tinha vindo para cá. E assim, eu tinha vindo para cá como turista com 15 anos, e eu tinha aquela coisa de Estados Unidos é tudo parque, é só alimentação, fast food, e assim, o pessoal é frio, que brasileiro adora falar isso, o pessoal é frio. E a gente veio para cá em lua de mel, eu e a Amanda, em 2008. A gente ficou um mês aqui, rodamos um monte de estados. Cara, eu me apaixonei pelo país, pelas pessoas aqui, de verdade mesmo. O americano, você fala, é frio, eu já falei várias vezes isso, ele não é frio, ele é direto. Então, tipo, você pergunta, vamos negociar, vamos sentar para negociar. Ele não tem aquela coisa, olha, você é meu amigo, você é fofinho, você é não sei o quê. Não. O que você quer de mim? O que eu posso te dar? É isso, tá legal? Agora a gente pode tomar uma cerveja, ser amigo e o que for tal. Eu adoro isso, eu acho que assim, é direto. Objetivo, produtivo, E no nosso, só a conversa é com você. Não, mas vamos só lá, para a gente colocar, porque assim, no nosso eu que não queria. E a Amanda, já na lua de mel, ela já falou, nossa, eu já ficaria por aqui. E eu falei, não, vamos Brasil, vamos voltar, não sei o que e tal. E com o tempo a gente foi amadurecendo, vindo para cá como turista, gostando cada vez mais, e a qualidade de vida que a gente tem hoje aqui é muito melhor do que lá, quando a gente ia no Brasil. O que eu percebo, assim, eu tenho tirado essa lição de várias pessoas como você, Domingos, com algumas pessoas na faculdade. Esse final de semana eu estava na casa de uns amigos que moram em Dermir. Eles estavam fazendo uma festa de Halloween lá, né, na casa deles, no bairro deles, e tinha muitos brasileiros, só famílias brasileiras, e tinha uma pessoa, por exemplo, que estava lá falando que trabalha com portas e janelas, aquelas de varanda grande, né, e o outro trabalha com pavimentos, e você via eles falando assim, muitas horas de trabalho, muita dedicação, muito esforço, mas por outro lado, todos eles falando que essa mesma quantidade de esforço no Brasil, ela rende menos. Sim, isso é verdade. Em termos gerais, né? De dinheiro, de desenvolvimento do negócio, de crescimento do trabalho da empresa, do que aqui. Aqui parece, né, que o mercado, você tem um espaço maior, né? O trabalhador é valorizado aqui. O trabalho é valorizado. Qualquer pessoa, você tem um emprego digno, você consegue se sustentar, você consegue ter uma vida digna. Essa é uma coisa que assim, eu respeito muito, isso é legal. Deixa eu te perguntar, só continuando aqui.
Você teve dúvidas no meio no decorrer, quando essa coisa tipo, ó, tá bom, vou fazer. Vamos lá, vou pegar os documentos. Nesse decorrer de tudo, você teve dúvida tipo, putz, não vai dar certo. Será que vai funcionar para mim? O que você acha? Muita. A gente tá falando agora há pouco sobre isso, né? Uhum. Eu não me via habilitado assim para enquadrar, para preencher os requisitos da lei. Não me via. Uhum. Me via um advogado, assim, claro, eu não vou dizer acima da média, assim, não era expoente, mas era um advogado bem preparado, com muita vivência. A gente viu. Pois mas depois a gente descobre que isso é que é o acima da média, né? Sim, é você ser uma pessoa dedicada, uma pessoa que tem um histórico acadêmico. Não precisa ser um doutor, PhD, mas tem aquela história, aquela vivência que a maioria das pessoas que acha que não tem, né? Mas realmente, naquela época, eu não achava. Eu mandei meu currículo, eu achava que a Glória tinha. E a gente mandamos os nossos 2 currículos e a Amanda e o Domingos falaram, olha, qualquer um de vocês 2 pode fazer o pedido, né? Fazer a solicitação, ser o solicitante. Eu falei, não, para com isso. Não dá. Não dá, pra mim. Obrigado, eu sei que está sendo... Mas não, sim, olha, aí me explicou. E aí quando ela parou e me explicou ali dentro dos requisitos, na época eu não trabalhava com isso, não estudava, eu comecei eu acreditei, eu vi que poderia ser e dei o voto de fé para ela, né? Com a confiança, a questão da confiança. E a gente começou a trabalhar, a gente decidiu por mim, não pela Glória e tal. E aí fomos trabalhando, juntando os documentos, fazendo toda aquela pesquisa. No final desse momento de pesquisa e reunião, quando estava tudo pronto, eu falei, nossa, eu descobri um Júlio diferente. Olha aqui, minha vida está aqui nesses documentos. É legal isso, né? Um monte de gente muito fala legal. Isso. É muito legal. Você vê o valor de todo o seu esforço. E aí eu faço uma conexão sempre com a história dos meus pais que saíram de Portugal, que eu estava te falando agora há pouco, antes da gente começar. Eles vieram de famílias muito pobres, e eu não estou aqui fazendo aquela coisa, eu sou de pobre. Mas assim, bacana, isso é interessante. Exato, é isso. É aquela continuidade que cada geração dá um passinho a mais, sabe? Eu vim de família italiana também, imigrante, minha família veio para trabalhar na lavoura. É isso. Meu bisavô, o cara fazia roupa, cortava aquelas coisas todas, e alfaiate, mas assim, e trabalhava na lavoura. Depois o cara fez um curso para ser contador e aí começou a ganhar algum dinheiro. Mas assim, era a família humilde, não era rico, né? Então, sim, foi construindo, né? Tem um sucesso financeiro, mas naquele sucesso midiático, né? Sim. É uma construção. Claro. A família da minha avó é do interior de Portugal, de uma cidade chamada Salvaterra do Extremo, que é na fronteira assim, física com a Espanha. Tem um riacho, de um lado é Portugal, do outro é Espanha. Legal. Muito humilde, assim, aquela tradição portuguesa, na casa de pedra e tal. E deve ser bonito pra caramba. Muito bonito, lá é muito especial. Ainda bem que os portugueses conseguem manter isso, né? Eles estão conseguindo manter esses lugares, assim, com algumas famílias ainda moram lá. A família da minha mãe era de Lisboa, mas era assim, uma família de 7 irmãos, também muito humilde. E aí eles fizeram curso técnico e trabalhavam numa fábrica. Meu pai foi pro exército, sabe? E assim, de certa forma, a gente dar esse passo, a gente continuou honrando isso. E aí a gente entrando no lugar dos nossos pais, né? Nós vamos dar esse passo para os nossos filhos depois também darem. Então, tudo isso, depois de você juntar o documento e no momento em que a gente, né, que o advogado vai fazer a petição, preencher os formulários já com aqueles documentos na mão, você realiza essas suas conquistas e aí conecta com todo o seu histórico familiar, é muito bacana. Mas até ali é muita dúvida. É dúvida total. Muita dúvida. É bacana de citar, a gente teve um outro cliente, obviamente não vou citar nomes, tem uma questão de ética, mas é advogado também, e ele falava também muito bem sucedido, muito parecido assim, o currículo de conquistas e tal, e ele falava, não, eu não me qualifico para isso, não me qualifico. Foi muito bacana, é um cara muito querido também. E não sei, eu já tenho um plano B, assim, eu estou indo na conversa de vocês, mas eu tenho um plano B. É um cara que ficou amigo também. Então assim, e ele criou o EB5, então ele investia um montão de dinheiro para fazer o EB5. E o Domingos falava, não precisa. Você não precisa. Você quer que a gente faça o EB5? A gente faz. Mas assim, vamos ser sinceros, não precisa. E ele falou, não, eu já vou deixar ajeitado para fazer o EB5 se tiver a negativa. Cara, e assim, e foi engraçado que
Ele estava aqui nos Estados Unidos quando ele foi aprovado, e ele estava aqui. E ia ter uma reunião com a gente de outra coisa e tal. E a gente falou durante a reunião, pô, foi muito gratificante. Ele não sabia, né? Então, a gente teve um problema com o seu visto e tal. Olha aqui, daí, não acredito. Aprovou. E era um cara que, assim, ele achava excelente currículo, Sim. mas passou a mesma coisa. Tinha medo, tinha aquela coisa toda e tal. E, assim, a gente fala, vamos esperar. Sim. Depois a gente pensa num plano B se precisar. Sim. Mas, sei lá, pode ser que não precise. Exato. Tem que tentar, né? Acreditar. Sim. E no seu caso, como foi? Como é que você recebeu a notícia? Você viu no aplicativo ou se alguém contou? Porque, assim, eu vou te falar. A gente antes, quando a gente começou a trabalhar com o planejamento você, era uma delícia. Não recebia notificação no aplicativo. Então a gente falava. Então a gente marcava uma reunião às vezes e gostava de falar. E, tipo, era um prazer falar com a pessoa. A gente via, às vezes chorava junto, e aquela coisa toda e tal. Hoje o aplicativo é dedo duro. Já saiu, tá, não sei o quê. Mas você viu no aplicativo também? Eu não sabia que tinha aplicativo. Eu não sou muito ligado eu gosto de tecnologia, mas eu não tenho muitos aplicativos, tenho esse hábito. Então eu acompanhava pelo site do USCIS, eu deixava uma aba do meu navegador já no automático. Quando eu abri o navegador, já tinha uma aba ali do USCIS para checar aquela fase da aprovação, né? Então, de manhã e à noite eu dava um F5 na aba, né? Mas o efeito é igual, né? Sim. E eu, como advogado, né, naquele momento eu estava no papel de cliente, né? Mas eu tinha toda a experiência de advogado, sabia que não adiantava ficar né, vendo todo dia, tudo tem o seu tempo, a gente tem que aguardar a tramitação e tudo mais. Eu não ficava perturbando domingos a Amanda, não perturbava vocês, mas a minha ansiedade estava ali, né, para ver o resultado. É muito normal, tá? Então, assim, até para você que está começando o processo, seja com a gente, com qualquer outro escritório, ansiedade é totalmente normal. O que a gente faz, e uma das coisas que eu modéstia à parte, ajudei, é mostrar para o nosso cliente todos os caminhos que ele vai passar para ele trabalhar com ansiedade. Porque, assim, não vou dizer que para não ter, é legal, é normal ter, assim, a gente quer, a gente está pleiteando uma mudança de vida total. Sim. Então, assim, é normal ter essa ansiedade e é normal que você tenha dúvidas com a gente. Então, pode perguntar, entre em contato por e-mail, faz aquela coisa toda, para que essa ansiedade seja menor, mas ela vai existir. Sim. E é boa, ela é uma coisa boa, porque... Quando chega a aprovação, é uma alegria para todo mundo. Fui muito curioso. A minha aprovação chegou no dia do meu aniversário, 9 de fevereiro. E como te falei, todo dia eu dava o F5 de manhã à noite, assim. Mas só mesmo, até eu brincava comigo mesmo, sabe? Eu dava o F5 e falava, você sabe que não é assim, né? Mas eu fazia mesmo assim. E às vezes a Glória passava e tal, a gente falando, eu falei, vamos ver aqui. Botava, já era uma brincadeira, é uma tradição da família. No dia 9 de fevereiro, que era o meu aniversário de manhã, na época eu tava mudando de local de trabalho e tal, segurei o laptop assim, dei o F5, não teve andamento, normal. Eu segurei o laptop assim, falei, eu quero ver essa aprovação hoje, é meu aniversário, sacudi assim. Aí pesquisei na internet aquele template, né? Todas as respostas do SES são assim, um template, né? Muda ali o número e tal. E eu falei, eu quero ver com o meu número aqui. Aí eu olhava o meu número e eu olhava o template, né? Aí, pronto, abaixou aquela ansiedade e tal, fui trabalhar, fui para casa, peguei as crianças, né, que a gente tinha uma rotina muito boa ali, onde a gente estava morando ali na Barra. E aí, no dia à noite, estávamos eu, minha esposa, a Glória, o Bento, ali no meu aniversário, né, a gente tinha cantado parabéns ali dentro de casa, a gente estava preparando para dormir, eu fui fechar o computador e dei o F5. Já era, sei lá, quase meia-noite, assim, já para virar o dia. E apareceu Approved. No dia do aniversário? No dia do aniversário. E o legal é que a comunicação do SES só chegou no dia seguinte, porque o sistema deve ter gerado o e-mail e tal, só chegou no dia 10. Que massa. Eu falei, não é possível, deve ser aquele template que eu peguei lá. Aí F5, Approved. Aí eu corrigi o número e falei, vocês não vão acreditar, aprovou! Nossa mãe do céu, meu filho estava lá, minha esposa, foi muito legal. E aí eu não falei nada pro Domingos, né, para vocês, pra Amanda, não falei nada porque eu não queria quebrar eu sabia que vocês iam falar comigo. Fiquei quietinho. Aí quando o Domingos ligou no dia seguinte, ele, Júlio, temos uma novidade para você. Aí ele olhou para mim assim, você já sabe, né? Hoje já não dá mais, que eu falei, estraga prazer, se é para hotel o negócio, mas enfim. Mas é legal, assim, é bom porque você tá no controle, né? Isso é bacana. E o que vale é a aprovação, né? Então para nós, assim, tipo, a alegria que dá, assim, a gente já passou, nesse tempo que a gente está trabalhando,
muita alegria junto com os nossos clientes. E muitos ficaram amigos, como você, vários outros, tal. E assim, é gostoso demais. É uma coisa que assim, é um trabalho difícil, é um trabalho extenuante às vezes, porque assim, você tem que destrinchar a vida do cliente para mostrar porque o cara é importante, porque ele deve ser o NW National Interest Waiver e tal. Sim, nesse visto, nessa modalidade. Mas mesmo outros, você tem que fazer tudo isso. Sim. Os nossos advogados fazem isso, você inclusive. Mas quando acontece, é muito gratificante da gente ver. Desde eu que faço a parte do marketing, então consigo trazer o cliente. E aí o cliente se identifica com a nossa metodologia, com a nossa maneira de trabalhar. E a gente consegue um resultado positivo, cara, isso não tem dinheiro que pague. Não cara. tem. Assim, é muito, muito bacana, cara. Muito bacana. E você sabe, assim, um parênteses aqui, eu trabalhei na Prudential do Brasil. Pode falar, né? Pode a gente tá fazendo propaganda. Trabalhei na Prudential do Brasil no departamento jurídico. Aqui você pode tudo, cara. Se você quiser, tamo junto. Não, é porque, enfim, é um fato da vida. Eu trabalhei no departamento jurídico e lá eu aprendi que a Prudential do Brasil, que é uma seguradora, né? Que ela é americana e também tem uma subsidiária no Brasil. Eles fazem o contrário de todas as outras seguradoras no Brasil. Acho que agora algumas estão mudando isso. A barreira delas é de entrada, não na verificação do sinistro. Então, quando uma pessoa preenche um formulário, né, solicita uma contratação de um dos seguros dela, a Prudential do Brasil é extremamente rigorosa. Então, as negativas dela não são depois que a pessoa já pagou o prêmio e teve o prejuízo. Essa análise é feita no início, quando o cliente chega. Entendi. E é o que a planejamento faz. Sim. E isso assim, me faz brilhar os olhos, porque eu vejo que é o caminho certo. Você ser rigoroso com o cliente no início, antes dele começar, para você dizer, olha, não dá agora. Tenta esse caminho, aquele outro, né? Tenta se preparar melhor, tenta atingir esses requisitos dessa forma, ou não esse visto, outro visto. Do que lá na frente você postergar tudo lá para frente, né? Então isso é muito legal. Legal isso que ele está citando, que assim, a gente já viu vários casos desses, e assim, não adianta você pensar que você vai vir para os Estados Unidos e que vai ter jeitinho brasileiro aqui. A conversa aqui com a imigração, eles vão destrinchar a sua vida. Então vão. A gente já pegou clientes, lógico, não vamos citar nomes, mas assim, era uma menina, inclusive, que teve problemas, eu não consigo mais tirar o visto de turista e tal. E aí o Domingos, trabalho de investigador do advogado, falou, não, mas por quê? Você já teve? Já, tá, eu fui au pair, eu fui não sei o que lá tal. E daí ele começou a puxar tal. E essa menina tinha sido presa por dirigir alcoolizada, enquanto era au pair. Nossa. Já era, não tem o que fazer. Então assim, ela estava... como é que é? DUI, né? Driver Under Influence. Drive Under Influence. Então, assim, foi presa e assim, foi feio. Isso é muito sério. Muito sério aqui. Então, assim, se você teve algum problema aqui e não resolveu, conta pra gente, até pra gente ver se dá pra fazer. Porque senão você vai gastar dinheiro e vai perder. Se você teve problema no Brasil, foi preso, alguma coisa assim, que já teve clientes também que depois que falaram pra gente, vai ser muito difícil. Pensão alimentícia, que é uma coisa, vou botar aqui entre aspas, né? No Brasil, até bem pouco tempo, era bem comum. Exato. Pode influenciar. É importante falar porque existem alguns desses casos, né, Rodolfo, que até é possível conseguir um perdão da imigração, né? E um waiver, vamos dizer assim, um perdão, para que o processo possa seguir sem considerar isso. Mas a gente precisa saber. A gente precisa saber. Então é legal citar, falar. É aquela história. Tá vendo para cá, é um país que funciona. Então, seja honesta, tá tudo certo, vamos para cima e vamos tentar conseguir. E aí não adianta esconder, assim, é interessante falar. O processo, quando a gente terminou de juntar e protocolou, né? Quando vocês protocolaram, o nosso processo era assim, mais ou menos uma resma e meia. Né? Documento, tradução, tudo aquilo. Muito papel. Quando a gente chegou no consulado para fazer entrevistas, né, na outra ponta, a gente protocolou uma resma e meia no início. Quando no outro lado, no fim do processo, lá na entrevista no consulado, a gente chegou lá e tem uma rechecagem de tudo antes da entrevista propriamente, a oficial do consulado veio também muito profissional, eles são muito profissionais, né? Ela veio com, parecia 3 resmas de papel. Era uma coisa enorme. Dava para ver o processo que o planejamento fez e o resto de folha em cima. Tudo pesquisa deles. Então, não tem como esconder.
A gente teve até, é legal citar, eu vou citando casos de clientes. Sim. E eu, lógico, como eu falo, eu nunca vou citar o nome dele, a não ser que seja cliente que, tipo, como que você está dando autoriza. entrevista, está autorizando e tal, mas uma coisa negativa eu vou denegrir o cara. Claro. Mas um cliente nosso que estava trabalhando. Então ele veio para cá como turista para tentar o visto aqui, abriu escritório, abriu um monte de coisa. Tudo a gente falando para não fazer. Pegou serviço público, pegou um monte de coisa. E aí, esse cara teve... não era nosso cliente, ele veio de um outro escritório e tal, e aí veio pra gente tentar resolver. Esse cara, a imigração bateu lá no escritório do cara e falou: eu sei os seus horários disso, seu filho faz isso, sua filha faz aquilo, papapá, sabia tudo. Sabe tudo. Cara, você vai tentar enganar? Não vai acontecer. Mas vamos falar de coisa boa. Vamos lá, mas isso é bom também para a gente poder ilustrar, né? Para as pessoas estarem conscientes. É bom ter essa consciência para vir para cá pela porta pela porta da frente, como a gente fala, e continuar aqui pela porta da frente, continuar como querido no país. Isso é uma coisa legal. Um monte de gente me falou, até legal citar isso. Mas você não se sente sempre um estrangeiro? Tal? Eu falo, não me sinto. Esse país aqui é um país livre, ele te dá liberdade assim. Não faça errado. Não faz errado, você está indo bem, você está fazendo, você está prosperando, o país vai te tirar o chapéu para você. Exato. E vai te tratar bem. Se você sentir alguma coisa, você tem meios de sentir alguma coisa tipo de preconceito, tal, você tem meios de não ter isso. Assim, eu nunca senti, tá? 5 anos que eu tô aqui, nunca senti. É muito acolhimento mesmo, não no sentido assim de... Eles não são brasileiros no sentido de acolhimento, sim. Mas de fato eles tratam você como uma pessoa normal. Óbvio, eventualmente vai ter uma pessoa destemperada, mas a média, não, a média a pessoa trata você... Se você vem com respeito aqui, você é respeitado. Sim, exato. Eu acho que assim é bem isso. E para tudo, né? Uma coisa que sempre perguntam, né? Os nossos clientes na planejamento sempre perguntam, e era uma coisa que eu tinha dúvida antes. Como é que é depois que a gente está aí, né? Como é que começa? Desde o primeiro dia que quando você se apresenta como um residente permanente, né? Se identifica, as pessoas te tratam como um americano, como um residente de 30 anos, que obviamente a gente denuncia isso no nosso sotaque e tudo mais. Mas eles tratam você normal e falam de outra forma e tentam resolver. A média é essa. Isso é uma coisa legal também, que a gente já comentou, mas é legal citar. Muitos brasileiros, eles vêm para cá e falam: mas eu tenho vergonha do meu inglês, eu tenho vergonha disso aqui. Quando você lida com americanos, eu aprendi isso aqui logo que eu cheguei. A única pessoa que está vendo se você fala inglês errado, ou se você fala com sotaque e tal, é outro brasileiro. Os americanos, eles vão falar: nossa, né, você fala outra língua. Você fala: desculpa por causa do meu inglês. Não, você está tentando falar a minha língua. Eu nem sei falar a sua. Você já leva vantagem. Isso eu acho sensacional. E quebra esse medo, esse bloqueio que o brasileiro tem de não sai meu inglês. Se você falar o famoso nós vai, nós foi, que o brasileiro vai falar inglês assim, não tem problema. Não tem. Você vai ser entendido, ele vai te ajudar. Então, assim, não tenham esse medo. Né? E isso é diferente da experiência que eu tive na França, por exemplo. Sim, na França é difícil. Os caras falam francês. Ele quer que fale francês. Se você falar um inglês ou um francês ruim, as pessoas, assim, pessoas comuns, né? Nos lugares onde a gente vai aqui, mercado, escola, e lá também, pontos turísticos e tal. Lá na França tem um acolhimento diferente. Claro, pelo perfil, não é melhor nem pior. Aqui eles são mais receptivos, muito provavelmente por conta dessa imigração, né? Grande percentual de imigrantes na população. O país foi criado por imigrantes. Exato. Então, uma coisa que eu sempre me lembro no Brasil, quando nós recebemos ou lidamos com um turista que fala um português desse, nós foi, a gente sempre acolhe, a gente sempre tenta ajudar. Isso é também natural do brasileiro. Aqui eles fazem a mesma coisa, mas de um jeito um pouco mais... não frio, mas mais assertivo, como você falou há pouco, é o jeito deles, são mais assertivos, né? Sem aquela simpatia, aquela candura do brasileiro. Mas eles acolhem e ajudam. Sim, com certeza. Maravilha. Então, só para a gente fechar aqui, a última pergunta, queria dizer qual a mensagem que você quer deixar para quem passou pela sua situação, pela minha até, mas você que vai dizer, de tipo, tô com uma situação legal no Brasil, mas eu ainda assim quero algo melhor, eu quero mudar para os Estados Unidos. Que mensagem você deixa para o cara que está nessa situação? Eu e a Glória, a gente fez isso tudo junto, né? Então a minha mensagem é o que a gente sempre pensou. Não é errado sair do Brasil, muito pelo contrário. Isso é o que a gente tem que fazer. Se o nosso coração está pedindo isso, a gente quer isso para nossa família, a gente tem que ir atrás.
E quando parece difícil, talvez o seu plano não esteja adequado. Você precisa melhorar o seu plano. Sim. Porque de passo em passo é possível. Né? Se, de repente, numa primeira análise, o advogado que está assistindo a pessoa não conseguir enquadrar, né? Verificar, não conseguir enquadrar, verificar que a pessoa não tem enquadramento ali para qualquer dos centenas de possibilidades, né, que há na imigração americana ou qualquer outro país, mas especialmente para os Estados Unidos, não desista. Conversa com alguém, pesquisa, manda um e-mail para ele. Sempre falo isso para o cliente, olha, manda um e-mail para o contatos, né, para a gente, se você tiver uma dúvida de planejamento. Refaz um planejamento, faz um planejamento maior, porque é possível. Não é a qualificação para a imigração não é um atributo de nascimento, né? Sim. A gente não nasce com isso, uma casta, né, na Índia, por exemplo, que a pessoa nasce e não muda. Não, a gente pode conquistar essa qualificação. Então, se prepara. Né? Eu quero ser engenheiro. O que eu tenho que fazer para ser engenheiro? Eu quero imigrar para os Estados Unidos. O que eu tenho que fazer para chegar lá? Qual é o visto que está mais perto de mim? Então, eu vou navegar naquela direção. Perfeito. A gente teve casos, né, já de pessoas que não tinham qualificação e que foram procurar, né, viver aqueles itens que ela precisava atingir. Sim. E depois voltaram com os itens preenchidos, aplicaram e tiveram visto aprovado. Sim. Leva mais tempo, mas é o caminho certo. Então, a minha mensagem é difícil, exige de você. Às vezes parece que você está dando um passo em direção ao desconhecido, mas é como tudo novo na vida. É muito parecido com a gente. Não é? Mas vale muito a pena. A vida ganha uma outra perspectiva quando a gente consegue passar por isso, né? A gente ganha muita confiança, muito momento, assim, né, aquele movimento, energia de movimento. E é maravilhoso, vale a pena. Vale a pena. Por mais que eu conheço pessoas que vieram e foram embora, sabe? Mas ainda assim as pessoas não são mais as mesmas, elas tiveram aquela vivência, elas deixam esse legado para os filhos, elas têm essa experiência de vida. Então, a minha mensagem, assim, não profética, né? Assim, a mensagem é aquela história, a gente, nada especial, mas dividir essa experiência. Dividir sua experiência, é isso que a gente quer. Converse, se instrua, se esclareça para tomar uma decisão assertiva e se está parecendo impossível, refaz o plano, porque é possível vir legalmente para os Estados Unidos, é possível construir esse caminho, essa ponte legalmente e vir aqui viver não só um sonho, mas essa realidade mesmo, sabe? Esse mundo diferente, essa realidade diferente. Cara, muito bom. Eu queria até, pegando um gancho do que você falou, a gente vê direto, por causa do visto EB2NW, que é o queridinho de muita gente e tal, e tem muita gente que às vezes a gente fala, mas eu não queria uma coisa definitiva, eu queria ver se eu me adequo e tal, de repente eu faço isso, e se eu for aprovado e tal. Existem vários outros vistos. Sim. Tem até, tipo, você pode vir trazer sua empresa para cá, você pode vir como alguém que veio de uma empresa para trabalhar aqui. Sim. Você pode ver N vistos. Como eu falei, eu não vou entrar no detalhe de cada um, mas assim, fala com a gente, fala com os nossos advogados. De repente você pode ficar um tempo aqui com a sua família para você ver se você quer, ver se é isso, e aí pleitear um outro visto. Sim. Enquanto você trabalha, se você realmente quiser o visto EB2, enfim. O visto EB2 não é o único e não é o fim do mundo se você não for qualificado. Exato. Ou qualificada. Tem várias formas de você estar aqui, até fazer um curso, como fazer, você está falando, um mestrado e tal, para ver se você se adequa, para ver se o país é o que você quer e tal. Enfim. Posso falar um último falar. exemplo aqui? Conversei com um senhor, já um senhor maduro, já com seus 70, e ele procurou planejamento porque ele queria um visto americano. Ele chegou decidido, eu quero um visto americano, eu quero migrar para os Estados Unidos, quero ter o visto e tal. A nossa equipe de advogados analisou, né? A gente tem uma equipe especializada para fazer isso, né? Que analisa essa viabilidade e tudo. E me retornou, olha, ele tem perfil, inclusive ele tinha mais de uma opção, por conta de muita vivência, muita experiência, tinha uma condição financeira boa, então ele também podia fazer visto de investimento, tinha cidadania europeia, então ele tinha várias opções, o que é raro, né? Mas ele tinha várias opções. Então eu fui conversar com ele para levar essa resposta da nossa equipe de advogados que analisou, né? E aí nós conversamos, e no meio do caminho tinha uma situação que mudava a residência fiscal dele. E ele não queria, ele falou, não quero mudar a residência fiscal. E aí o que eu falei para ele?
Então você não precisa de visto. Ué, mas como é que eu vou para lá? Eu falei, um visto de turista. Você quer morar lá? Não, não quero morar lá, dizia ele. Eu quero poder ir lá e ficar lá o tempo que eu quiser. Falei, você não pode ficar mais de 6 meses, né? Tem umas limitações de tempo, não pode abrir negócio, não pode trabalhar, enfim, falei das limitações para ele. Ele falou, não, mas eu não quero nada disso não, eu quero poder ir lá quando eu quiser, ficar lá o tempo que eu quiser, que não quer mais de 2 meses e tal, e depois voltar para o Brasil. Perfeito. E ter uma opção de fugir do Brasil, eu uso essa expressão, fugir do Brasil se acontecer alguma coisa. Não que vai acontecer, mas eu queria ter essa opção. E a gente, no final da reunião, chegou à conclusão que, dentre as centenas de opções, a melhor opção para ele era um visto de turista, porque ele realmente queria, foi o que você falou, ter a vivência, poder morar, mas não ficar em definitivo, não desenvolver. Então, peça a ajuda de quem está mais acostumado, porque existem mesmo N opções para pessoas com N vivências e que, às vezes, não querem só morar, querem passar. Não achem que só tem um tipo de visto, Exato, isso é uma coisa que tem que ser falada. É muito definido, tem uma série. Massa. É isso. Cara, Júlio, eu quero te agradecer imensamente, de coração mesmo. Quero deixar aqui a gente à disposição de você que está vendo esse vídeo. Sim. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Espero que a história dele, como a gente contou só um pouquinho, porque também o vídeo, se for contar tudo, o vídeo vai ficar bastante grande. E a gente quer que talvez isso possa, sei lá, de alguma forma deixar você mais motivado, mais motivada a entender que assim, existe um caminho, a gente pode te ajudar para isso, enfim, é isso. É isso. Mas eu quero agradecer você imensamente de estar aqui hoje batendo esse papo com a gente. Obrigado. E assim, espero poder contar com você muito e que você possa contar com a gente também. Com certeza, obrigado. Beleza? Obrigado. Obrigado, meu amigo. Valeu. Obrigado, até a próxima. Obrigado, gente. Valeu. Lembra, por favor, de se cadastrar aí, porque a gente vai começar a fazer essa série de entrevistas com o pessoal que passou com a gente, ou sei lá, vamos trazer bastante coisa não só de imigração, mas eu também vou começar a trazer bastante a parte de empreendedorismo, para você, a parte de real estate aqui nos Estados Unidos, a gente vai trazer um pessoal para falar. E se você pensa em também trazer sua empresa, comprar uma franquia, fazer negócios aqui nos Estados Unidos, eu vou começar a trazer, essa é a minha praia aqui dentro da Planejamento USA, e a gente vai ter essa parte mais forte, tá bom? Então, conto com vocês, abração, muito sucesso. Tchau. Tchau, tchau.